Vamos continuar falando ainda sobre aquele acidente que nós mostramos agora há pouco, ocorrido no Climabom, em que um motociclista morreu após passar por um quebra-molas e acabou se chocando em cheio com um poste. Infelizmente, esse não foi o primeiro caso no local e o que se observa é que não tem sinalização, né? Pelo menos a pintura no asfalto. Nós vamos voltar a falar com a Carol Guibo agora nesse exato momento ao vivo, porque, Carol, a gente quer saber a sinalização viária é básica para evitar acidentes e mortes, né? É o que a gente vê, inclusive, no próprio que pede, inclusive, o Código Brasileiro de Trânsito, né? Oi, isso mesmo, Wilson. Como vocês puderam ver, né, o local parece que a sinalização está toda errada ali. O Bruno mostrou, né, na reportagem que ele fez hoje de manhã, que a placa que indicaria a presença da lombada estava com a seta virada para o outro lado. Também não tinha uma pintura que indicasse a presença daquele quebra-molas ali. E aí eu vou perguntar para o Antônio Monteiro, que é engenheiro especialista em acidentes de trânsito, né, uma pessoa que está atenta aí a todas essas questões do trânsito. Você acredita, Antônio, que o que aconteceu com esse motoqueiro foi uma fatalidade? Muito boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Wilson Júnior. Boa tarde, alagoanos. Quase 20 anos trabalhando com isso, né? Eu sou engenheiro, sou perito em acidentes de trânsito, sou especialista em mobilidade urbana. Então, quase 20 anos trabalhando com isso, eu fico muito indignado e me incomoda ver uma morte como essa ser chamada de acidente. Isso não é. Isso precisa a família estar atenta a essa situação, precisa sim ser reparado esse dano a essa família. É importante aqui, eu não quero aqui condenar a Prefeitura de Maceió e qualquer outra situação, até porque Maceió houve um avanço nisso e no interior do estado isso é muito pior. Porque dos 102 municípios, a gente já falou muito sobre isso, tem apenas 18 SMTTs funcionando, então tem mais de 80 municípios no total descaso dessa situação, tá? Então uma situação como essa não pode isso ser considerada essa morte como um acaso, como um acidente. Não pode. Eu vi algumas pessoas comentando, porque ele estava em excesso de velocidade. A velocidade sim é fator preponderante, né, para a questão da gravidade do resultado, mas o fator determinante no caso aí, numa via, o asfalto é escuro à noite e não tem a pintura da via, o que determinou a queda desse rapaz foi a falta da pintura da sinalização. E o Código de Trânsito Brasileiro, desde 98, deixa isso muito claro, seja na questão da municipalização, da responsabilização das prefeituras, de novo, não é a questão especificamente Maceió que trata dessa morte, mas de forma geral, todos os outros municípios, os outros prefeitos que precisam ser chamados à responsabilidade. O artigo 88 coloca que nenhuma via, e a gente já tratou isso até em outras matérias, que nenhuma via pode ser liberada sem a sinalização pronta, entregue de forma correta. E o artigo 90, né, do Código de Trânsito, inciso 1º, também coloca que isso não pode ser considerado fatalidade. Isso também é responsabilidade quando há omissão, quando há ausência, quando há erro até da parte de projeto. Então é fundamental, né, de que os engenheiros fiquem atentos, o CREA fique atento em cima disso, o Clube de Engenharia, enfim, toda a parte de Ministério Público em cima disso, que essas obras precisam ser feitas conforme o Código de Trânsito Brasileiro, conforme o Manual de Sinalização Viária e as prefeituras, o juizado, enfim, o Ministério Público está atento também que isso não pode ser considerado como acidente. Isso sim pode até ser enquadrado como um crime e precisar de responsabilização. Então, os peritos de acidentes, eu também trabalho nessa linha, que os advogados procurem esse apoio técnico de peritos e encaminhem ações nessa linha para reparar essas famílias que estão prejudicadas da forma. Antônio, que tipo de responsabilização o DMTT, né, a Prefeitura, nesse caso específico de Maceió, eles podem responder a que tipo de crime? Veja só, não dá para eu responder como advogado e analisar a tipificação do crime aí, já que houve uma morte, né? Então é muito grave essa questão do homicídio, já que existe o resultado da morte. Mas como engenheiro e como perito, né, você cabe a responsabilização, né? Num laudo que eu possa vir a fazer, fica muito claro, né, que quem deu causa ao acidente, à queda, né, a colisão do corpo desse rapaz com o poste, foi a implantação ali de uma lombada, de talvez de dimensões irregulares, mas principalmente da falta da pintura. Então, numa via escura, à noite, não tem como esse rapaz enxergar, né? E veja que continua lá.
Está lá ainda agora, se a gente passar lá, talvez ainda esteja lá, e como centenas de outras vias, né, em diversos locais do Brasil. Então a gente está lidando aí com milhares de mortes todos os anos no Brasil. Alagoas tem um número de mortes muito grande e, de novo, se a gente for hoje em diversos outros municípios que não tem SMTT, que não tem estrutura de trânsito, você vai ver condições até muito piores. Então, essa condição da qualidade da via, a gente na linha de engenharia defende de que a via precisa perdoar o erro. Muitas vezes a gente coloca que a morte no trânsito é ocasionada por imprudência. Porque ele é irresponsável, ele anda acima da velocidade, ele está embriagado, né? E aí precisa todo o processo de prender, de alcoolemia, enfim, de multa. Mas no caso em questão, se ele tivesse tudo certo, esse quebra-mola ia derrubá-lo, sem que ele percebesse, né? Nem sabe lá Deus se ele percebeu que o que foi que derrubou ele, porque a dinâmica é muito rápida, ele cai, bate a cabeça e ali já fica ali morto. Então, precisa realmente isso. Quem estiver ouvindo, a família que estiver ouvindo e outras famílias que vivem essa situação, eu estava conversando com outros colegas e colocaram, porque o meu amigo morreu porque tinha um buraco na via, meu amigo morreu porque falta essa outra situação. Então são centenas de mortes nessa linha que precisam ser revistas. Muito obrigada pela entrevista, Antônio. Então, como ele falou, né, as famílias que são vítimas aí de pessoas que sofreram um acidente no trânsito e como esse rapaz acabou morrendo, o Código de Trânsito que ele citou, cita o homicídio culposo, homicídio sem intenção, a morte sem intenção de matar. Então, pode ser que a família até encontre uma brecha aí para processar o Estado por essa morte, já que, como é possível ver nas imagens e agora conversando com esse especialista em trânsito, a morte sim foi causada pela falta de sinalização, Wilson. Muito bem, Carol, muito obrigado. Antônio Monteiro, como sempre, brilhante, dando uma aula aí para a gente poder entender. A gente às vezes fala muito sobre acidente, mas na verdade, na maioria das vezes, tem muita irresponsabilidade também, falta também de sinalização ou buracos na via que não são feitos, não são tapados ali e deixando os motoristas, né? Enfim, para quem está trafegando com o seu veículo, com sua motocicleta, em vulnerabilidade. Muito bem. Obrigado, Antônio. Obrigado, Carol. Você volta daqui a pouquinho com mais informações, tá?